E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Adentramos ao livro de Neemias e vamos viajar do capítulo 1 ao capítulo 4 no nosso percurso de hoje. No capítulo 1, estamos verificando Neemias como um homem de oração. E olha, definição de oração é falar a Deus como se faz a um amigo. Oração é respiração da alma, oração é você usar de sinceridade para fazer esse desabafo com Deus. Então, quando a gente conversa com um amigo, a gente não apresenta simplesmente uma lista de pedidos. É gostoso bater papo com este amigo, independente se você tem algo a pedir ou não. Ninguém encontra todo dia com seu amigo só para lhe fazer pedidos, mas pelo simples prazer de conversar. Você tem tido prazer em conversar com Deus ou só se encontra com ele para apresentar a lista de pedidos? Nada contra você ter sua lista de pedidos, não tem nenhum problema, mas o nosso relacionamento com Deus tem que ir além de uma lista de pedidos. Tem que ser um bate-papo de dois amigos, de intimidade. Comunhão é isso, é estar íntimo de Deus. Lembre-se que Abraão era amigo de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, Enoque caminhava com Deus e já não o era mais porque Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Então você percebe que a comunhão com Deus ela é obtida através da vida de oração. E olha só, com o versículo 4 em evidência, no capítulo 1 de Neemias, você percebe que a oração de Neemias é um desabafo, ele põe para fora aquilo que angustia sua alma, ele se assentou, ele chorou diante de Deus. Quantas vezes na vida somos levados a chorar sozinhos, mas você pode chorar diante de Deus em oração, que ele vai ouvir as tuas lágrimas, vai ver as tuas lágrimas e ouvir a tua súplica. E você pensa, pastor, não tenho nada para falar não, estou tão angustiado que eu não quero falar nada. Mas tenha Deus no seu coração, porque é melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração, beleza? No capítulo 2, nós adentramos ao conteúdo e você percebe a quantidade expressiva de oposição que o povo de Deus tem que enfrentar. Assunto, inclusive, já exposto por Esdras em seu livro, já analisamos aí nos dias anteriores, e o assunto aqui em Neemias ele é um pouco recorrente para que entendamos que a oposição faz parte da vida. Projetos grandes, obviamente, manifestam grandes dificuldades. Agora, a dificuldade não pode fazer você correr, mas você se chegar para mais perto de Deus. O que não dá para entender é como é que as pessoas se afastam de Deus no momento da dificuldade. Estão dizendo o quê? Não, eu vou enfrentar a dificuldade sozinho. Sem Deus, com Deus eu não quero não, porque eu prefiro resolver sozinho. É assim? Será que isso é coerente da nossa parte? Então você percebe que Neemias, quanto mais dificuldade tem, mais se aproxima do Senhor. E você percebe a oposição aqui em evidência no capítulo 2, grandes projetos, grandes oposições. No verso 9 você tem dificuldades apesar da aprovação do rei. Sabe o que isso significa? O rei lá em cima pode estar te aprovando e isso não significa que você não vai ter dificuldades aqui. O rei havia aprovado a construção e eles estavam enfrentando dificuldades em Jerusalém. Pois é, o inimigo não se alegrava com a reconstrução da cidade. E é sempre assim. Os inimigos não se alegram com o nosso bem-estar, com o nosso desenvolvimento e com o nosso progresso. Como é que você reconhece seu amigo de verdade? Se ele fica feliz se você está se desenvolvendo e se você está indo bem. Se o teu desenvolvimento alegra a pessoa que diz ser seu amigo, então amigo de verdade ele é. Agora, se o teu desenvolvimento causa inveja na pessoa e a pessoa fica triste porque você está se dando bem, progredindo, crescendo, tudo dando certo, então você já percebe que essa pessoa não é a tua amiga ou amigo de verdade, ok? No capítulo 3, estamos observando aqui no livro de Neemias que ele, quando chega a Jerusalém, ele chega 13 anos depois de Esdras. E, obviamente, ao chegar, ele ele se posiciona da seguinte forma: tem que ter muro, gente. Como é que a cidade vai ficar sem muro? É óbvio que a cidade tem que ter muro. E aí Neemias dividiu o trabalho, ou seja, propôs a direção em termos de união, vamos nos unir todos aqui. E o seguinte, tem que construir o muro, cada um pega um pedaço.
Aí, por seções específicas do muro, ele separou as pessoas. Lá na construção dos portões, ele colocou um outro grupo. E aí tem a expressão no capítulo dizendo assim, ao lado destes. Ou seja, você constrói esse pedaço e ao lado destes você... E a expressão é exatamente essa. Um ao lado do outro. Ou seja, enquanto um constrói, o outro vigia, enquanto um joga lá o tijolo, o outro observa, porque o inimigo estava ali louco para interromper o processo de construção, especialmente do muro, porque ele tem que ter muro para se defender. E aí a obra precisava ser completada. E o muro tinha que ser construído como um todo, por isso a separação, para que o muro crescesse de uma só vez. Porque se você constrói um pedaço aqui e fica um buraco do lado de lá, então não ia adiantar. É como uma corrente com um elo fraco. Ou seja, a corrente não sustenta porque tem um elo fraco. E eu não quero ser o elo fraco da corrente. Você deseja? Obviamente que não. Então ninguém aqui está disposto a ser o elo fraco da corrente. Ninguém aqui está disposto a ser a parte do muro inacabada. Ok? Então, construção, vamos construir o nosso muro. A obra precisa ser completada em mim, por isso façamos investimento espiritual. No capítulo 4 de Neemias, nós temos aqui um destaque para o verso 6, o 14, 21 ao 23. No verso 6, o povo tinha que ter ânimo para trabalhar. Então, minha gente, é o seguinte... edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade de sua altura. E por que esse processo de desenvolvimento estava acontecendo? Estava tudo indo bem. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ah, pastor, eu estou sem ânimo para trabalhar. Aí é complicado, dificilmente você vai ter um bom desenvolvimento sem ânimo para trabalhar. Aí você até fala, eu estou sem entusiasmo. Então põe uma coisa na sua cabeça. Entusiasmo vem da palavra grega chamada enteos. Teos, deu, in, dentro. Deus dentro, enteos. O que é o entusiasmo do crente? É Deus dentro de nós. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Senhor, habita em mim. Senhor, vive em mim. Senhor, me ajuda. Que possa ser não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Para que você tenha ânimo para trabalhar, entusiasmo, alegria para viver, resultante da tua comunhão íntima com o Senhor. No versículo 14, há um processo de inspeção, né? E aí Neemias diz assim, dispui-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Ou seja, a gente vai ter medo do inimigo que quer interromper a obra? Não, o inimigo que tenha medo do Deus que a gente tem. Porque muito maior terror pode imprimir o nosso Deus por aquilo que ele é, do que o inimigo pelas ameaças que apresenta. Quem é o inimigo perto de Deus? Essa aí é a conclusão da obra, certo? E aqui você percebe no versículo 4, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. A gente luta pela nossa família, ok? A gente luta pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, e não vamos parar de lutar, porque não lutamos por nós, somente por nós, mas por todos que nos cercam. Então não se renda, insista, persista, não desista de jeito nenhum. E aí você percebe aí que o Sambalate, é o nome do cara, tá aqui, ó, Sambalate, queria desanimar Neemias. Tem muita gente torcendo contra você, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Graça e paz, amanhã tem mais, esse é o nosso resumão do Ano Bíblico, conteúdo de hoje. Um abraço, até amanhã.